diz assim o texto: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem nos será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira, e eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venha conosco a herança que nos caiu por sorte, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorte. E os filhos de Simeão foram com eles, e os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus. E em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e, prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde ali ele morreu. E você diz amém. Sente-se dando glória a Deus, por favor. E me presta um pouco da sua atenção. Queridos, eu quero chamar a sua atenção de uma forma paciente, porque a introdução desse sermão é um tanto extenso, mas eu prometo ser bastante rápido na oportunidade me dada para que possamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Eu só peço sua paciência, e se Jesus continuar falando com você, você continua dando glória ao nome dele, tá bom? Ok, olha aqui para mim. Nas duas divisões que a Bíblia carrega, esta divisão conhecida como Antigo Testamento trata-nos, em um dos livros históricos inseridos nele, um dos episódios que marcou a história da nação de Israel. Este episódio chamou-me muito a atenção, porque aqui está falando depois da morte de Josué. Todos nós, ou pelo menos aqueles que amam a Bíblia, conhecem a história deste grande líder que sucedeu aquele que foi o seu referencial, a saber, Moisés. A Bíblia vai mostrar que na vida de Moisés houve um Josué, mas na vida de Josué não existe um sucessor. É interessante porque a Bíblia nos mostra que Moisés, ele carregou diversas experiências da parte do nosso Deus, e dentre elas, a Bíblia vai mostrar a experiência que mais ele anseiou no seu coração, de poder ver, poder contemplar Deus face a face. O que me chama a atenção é que neste período Moisés está com 115 anos de idade. Quantos anos? E mesmo tendo ele 115 anos de idade, a Bíblia diz que as experiências vividas para ele não foi o bastante, não foi o suficiente. E olhe que estamos falando de alguém
que vivenciou a condição da palavra da boca sendo concretizada. Eu estou falando das 10 pragas que feriu o Egito. Moisés foi aquele que viu as águas do Nilo se transformar em sangue. Moisés foi aquele que viu o pó da terra todo se transformar em piolhos. Moisés foi aquele que viu Deus ferir os primogênitos do Egito. Moisés teve experiências extraordinárias. Eu estou falando daquele que também contemplou Deus fazer brotar água da rocha em meio ao deserto. Eu estou falando daquele que pôde viver o sobrenatural de Deus, quando de dia no deserto Deus enviou uma nuvem para poder resfriá-los, e à noite uma coluna de fogo para não deixá-los morrer de frio. Eu estou falando daquele que conseguiu enxergar o mar vermelho se dividir em dois e o povo passar em terra seca e do outro lado cantar o hino da vitória. Eu estou falando de alguém que teve inúmeras experiências. Só que quando Moisés ele chega aos 115 anos de idade, ele vai pedir a Deus algo ainda maior. E quando ele pede a Deus algo ainda maior, ele pede para ver. Ele pede para quê? Porque o texto vai mostrar que a Bíblia diz que Moisés falava com o Senhor face a face. A pergunta é: como é que Deus fala com Moisés face a face, e agora Moisés pede para ver a sua face, ou a face daquele que com ele falava? Olhando a Bíblia, nós vamos perceber que este episódio se dá quando na tenda da congregação, Moisés tinha o privilégio de adentrar e falar com Deus face a face. Só que o falar aqui não permitia Moisés ver, e isto vai criar no coração de Moisés um desejo, porque até então a Bíblia diz que a porta da tenda era uma coluna de fumaça que se colocava quando Moisés adentrava, e ali a fumaça tomava conta da tenda a ponto de Moisés ouvir Deus, mas não poder ver. Aqui eu tiro uma lição importante, que o segredo não é ver, o segredo é sentir aquele que fala com você. Moisés quer ir além, e o texto diz que na primeira oportunidade que Moisés tem de pedir algo a Deus, ele pede para ver a sua face. Quando Moisés coloca no seu coração o desejo de ver a face de Deus, Deus não responde que vai mostrar. Eu vou repetir. Quando Moisés pede para ver a face de Deus, Deus não responde a ele que irá mostrar. Mesmo sem resposta, Moisés sobe o monte. E naquele dia, olhe para mim, Moisés não sabe quantos dias serão necessários para poder estar no monte, para que Deus pudesse se revelar. Eu acredito que, sem saber, Moisés não vai levar suprimentos o suficiente para vivenciar 40 dias e 40 noites. Eu vou repetir. Sem saber qual seria o dia que Deus iria se revelar, Moisés não leva suprimentos o suficiente para passar 40 dias e 40 noites. O que me chama a atenção é que se ele levou pão, o pão acabou. Se ele levou água, a água acabou. Mas por que Moisés não desceu? Moisés não desce porque ele sobe com um propósito de ver
E eu tento imaginar a expressão de Moisés sem Deus ainda ter que se revelado. Nem adianta. Acabou o pão, acabou a água, mas eu só desço depois de ver a sua glória. Aleluia. Eu tento imaginar o 21º dia, e Moisés lá em cima dizendo: eu quero ver a sua glória. Eu tento imaginar o 30º dia, e Moisés lá em cima dizendo: eu só desço daqui depois de ver a sua glória. 39º dia, e Moisés dizendo: eu só desço daqui depois de ver a sua glória. Olha aqui para mim, eu estou falando de pelo menos 25 dias de um homem sem beber e sem comer. Olha aqui para mim, para você entender. O homem natural não vai conseguir entender isto. O que, pastor? O que foi que sustentou Moisés lá em cima? Sem pão e sem água. Mas o homem espiritual consegue compreender que a presença de Deus, ou pelo menos a vontade de vê-lo, pode nos sustentar mais de 40 dias. Olhe para quem está ao seu lado, por gentileza, e diga para ele: não foi pão que sustentou Moisés, não foi água que sustentou Moisés. Diga para ele: o que sustentou Moisés foi o desejo de ver a sua glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Moisés, conta comigo, 20º, 30º, 40º dia, obrigado, ele vai ouvir a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus vem na contramão. Por quê? Olha o que Deus vai falar para Moisés: eu vou passar de costa, porque se você ver a minha face, você certamente morrerá. Escuta isso. Só as costas de Deus foi o suficiente para a face de Moisés brilhar. Foi o suficiente para o rosto de Moisés ficar diferente. Quando Moisés vê Deus passar de costas, isto criou no coração de Moisés um desejo de satisfação. Moisés desce do monte, e detalhe, quando Moisés desce do monte, diz a Bíblia que o povo achou que Moisés havia morrido. Por esta razão, o povo decide se corromper. Mas quando Moisés desce, olha aqui para mim, era para Moisés encontrar pelo menos um, dizendo: aqui outro Deus a gente não adora, aqui nós só adoramos ao Deus de Israel. Era para Arão, como sacerdote, tomar essa atitude. Só que o texto diz que ele é o primeiro a ceder o pedido do povo. Você precisa entender que aqui você não está para fazer a vontade do povo, mas levar o povo a fazer a vontade de Deus. Oh, glória! Eu preciso falar para você, ainda que Moisés tivesse morrido, era para o povo continuar adorando ao Deus de Moisés que está vivo. Oh, glória a Deus, aleluia. Só que em meio àquele povo, olhe para mim para você entender, Arão não se coloca firme diante do propósito. É por isso que na sucessão de liderança, o nome de Arão não vai estar na lista. Quem é que vai estar? É o nome de Josué. Olha aqui para mim, porque o nome de Josué está na lista. Deixa eu te falar uma coisa. O segredo aqui não é apenas olhar para o líder e desejar ser igual a ele. Não. O segredo aqui é olhar para o líder, desejar ser igual a ele, e o mais importante, fazer o que ele faz. Oh, glória a Deus!
Porque tem muita gente que está desejando ser igual, mas não tem coragem de fazer o que ele faz. Josué não. Josué, ele ficava colado com Moisés. Quando Moisés ia para a tenda, Josué estava lá. Quando Moisés subia para o monte, Josué ficava no pé do monte. Ei, eu preciso que você entenda isso. Elias teve seu Eliseu, Davi teve Salomão, Moisés teve Josué, mas Josué não teve ninguém para poder ser seu sucessor. Neste período, olhe para mim, a Bíblia diz que Josué morre. Não há mais um líder para governar toda a nação. Se não há um líder para governar a nação, agora quem está responsável por ela? Deus, o Supremo, é claro. Mas abaixo de Deus, cada líder da tribo governa a sua tribo. E a Bíblia diz que neste período existe um inimigo em comum das 12 tribos. Quem são eles? São os cananeus. E Deus agora recebe do povo a indagação dizendo: quem será a primeira tribo a sair a pelejar contra os cananeus? No capítulo de número 1, versículo de número 1, a Bíblia diz que a indagação vai ser feita. No versículo 2, a indagação é respondida. De que forma? Deus vai se levantar e dizer: eu entreguei. Fala comigo, eu entreguei. Mais uma vez, 1, 2, 3. Entreguei os cananeus na mão da tribo de Judá. Eu vou repetir só para você entender. É Deus falando: eu entreguei os cananeus nas mãos dos filhos da tribo de Judá. Ei, quem está falando aqui é quem garante as suas palavras. E quando Deus fala que entregou, é porque ele já entregou. Você lembra o que Deus falou para Josué? Vai, porque hoje eu entreguei nas tuas mãos a cidade de Jericó. Esta cidade que nenhuma outra nação havia ainda conquistado. Deus está dizendo: eu estou inaugurando esta cidade como inédita, entregue nas suas mãos, Josué. E o texto diz que Deus de fato entrega Jericó nas mãos de Josué. Agora a mesma coisa Deus está fazendo com os filhos de Judá. O que me chama a atenção é que Deus está garantindo vitória. Deus está o quê? Deus está garantindo a vitória para os filhos de Judá. Deus está dizendo: eu já entreguei nas suas mãos. Deus está dizendo: é impossível não vencer, é inevitável a vitória. Só que mesmo tendo a vitória garantida, o texto diz que os filhos de Judá tomam uma atitude. Qual é? Versículo de número 3. Então os filhos de Judá disseram aos irmãos da tribo de Simeão: venha conosco e lutemos contra os cananeus. Olha aqui para mim, a intenção aqui é nobre. Por quê? Deus já havia dado vitória aos filhos de Judá, sim ou não? Sim ou não? E por que, com a vitória garantida, o povo ainda convida os filhos de Simeão para vir lutar contra ele, com eles? É como se Deus dissesse para mim: Rafael, vá ali agora, porque tem $1 milhão te esperando. E eu chego aqui para o pastor Raimundo e digo: vem comigo. Eu sei que $1 milhão já está garantido. Qual a intenção de convidar o pastor Raimundo para estar lá comigo? O que eu quero que você entenda é que você será julgado segundo o seu plantio. Porque tudo que você plantar, isso você vai colher.
Eu sei que a vitória já está garantida, porque dificilmente alguém convidar o outro para participar de uma vitória já vencida. E Deus está dizendo para mim e para você essa noite: preste atenção no que você está plantando. Porque se eu fosse lá tentar conquistar os 1 milhão, era uma coisa. Eu estou convidando o pastor Raimundo para tentar a sorte. Outra coisa é eu saber que a vitória já está garantida. Mesmo sabendo que a vitória está garantida, os filhos de Judá disseram para os filhos de Simeão: vem lutar conosco. Pois bem, a Bíblia diz que quando eles vão para a guerra contra os cananeus, olha o que acontece, versículo de número 4. E os filhos de Judá atacaram, e o Senhor entregou nas suas mãos os cananeus e os fariseus. Espera aí, na lista de Deus só está os cananeus. E quando Deus agora decide entrega os cananeus e os fariseus. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Quando você luta em unidade, Deus aumenta a vitória. Eu vou falar de novo para ver se alguém aqui abre a boca para dar um glória. Quando você luta em unidade, Deus aumenta a vitória. Olhe para quem está do seu lado, por gentileza, e diga para ele: fica tranquilo, porque eu não vou para a guerra sozinho. Diga para ele: eu sei que a vitória já está garantida, mas vem comigo, porque a mesma vitória que a mim foi entregue, você vai receber também. Olha o que o texto diz, que eles chegam em Bezeque, ferem pelo menos 10.000 homens. A visão de um líder da cidade que está sendo ferida é de derrota, sim ou não? Só que o rei da época, conhecido como Adoni-Bezeque, olha para mim, percebe que está perdendo. O texto diz que ele foge. Ele faz o quê? A intenção de quem está na guerra, ver, olha para mim, o rei inimigo fugindo, é entender que ele venceu, sim ou não? Se o inimigo está fugindo, nós vencemos. Só que Adoni-Bezeque fugir, para os filhos de Israel ainda não foi o suficiente. Porque o texto diz que eles se apressam ao seu encontro, o aprisiona, arranca os polegares das mãos e dos pés e deixa ele para morrer. Olha aqui para mim, para você entender. Isso aqui trata-se de algo épico, e eu vou lhe dizer por quê. Adoni-Bezeque, quando é preso, Adoni-Bezeque tem os polegares das mãos e dos pés arrancados, pastor Raimundo. E essa atitude ele deixa bem claro: isto que fizeram comigo foi o que eu fiz com muita gente. Isso que fizeram comigo, eu fiz com 70 reis. Adoni-Bezeque não é só um rei que granjeia vitórias, não. Adoni-Bezeque é um rei tirando e que gosta de humilhar. Porque os 70 reis, além de ter polegares das mãos e dos pés arrancados, estão amarrados à sua mesa, comendo da migalha que cai dela. Adoni-Bezeque quer humilhar. Só que eu preciso fazer você entender isto, por favor. Eu sei que temos diversos tipos de gigantes, e daqui a pouco você enumera cada um deles como você quiser. Mas segure esta revelação aqui e não solte nunca mais. Esse Adoni-Bezeque aqui não é somente aquele rei que recebeu este título por causa da cidade.
Esse Adoni aqui significa no original Adonai, está falando de Senhor. Isso aqui trata-se do Senhor conhecido como Bezeque, a qual eles adoravam, era uma entidade da época. E quando eu paro para poder analisar isto aqui, eu percebo, já viu aquela expressão? O golpe não mudou, é o mesmo, só se muda a vítima. Adoni-Bezeque nos dias de hoje, ele ainda continua atuando no meio daqueles que de Deus receberam uma chamada, um ministério. Pastor, me explica com todo prazer. Olha aqui para mim. Quando eu olho para esta situação, eu percebo que Adoni-Bezeque é aquele que gosta de arrancar não só os polegares das mãos e dos pés. Ele tem uma intenção por detrás disto. E qual é, pastor? Primeiro, vamos falar dos polegares das mãos. Eu sei que quando você foi tirar a sua identidade, aquele que pediu o dedo para que isso pudesse acontecer, ele não pediu o dedo da digital do dedo indicador, não. Ele pediu a digital do polegar da sua mão. A primeira coisa que Adoni-Bezeque quer é descaracterizar a identidade daquele que um dia foi rei. É por isso que quando os filhos de Simeão, juntamente com os filhos de Judá, estão guerreando contra os cananeus, eles não representam somente as suas tribos, ou as 12 tribos de Israel. Eles estão agora representando esses 70 reis que um dia perderam batalha para Adoni-Bezeque. Eu tento imaginar, pastor, sabe o que? Toda vez que uma guerra acontecia, mesmo estando presos, sem polegares das mãos e dos pés, o desejo dos reis era esse: tomara que a nação inimiga vença Adoni-Bezeque. Só que o tempo passa e agora chegam os filhos de Judá. E Deus está dizendo: eu vou entregar Adoni-Bezeque nas tuas mãos. Olhe para quem está ao seu lado, por gentileza, e diga isso para ele: você não representa só você, você representa toda uma geração que o diabo tentou arrebentar. Só que esta noite eu venho aqui declarar sobre a sua vida a promessa que estava sobre a vida dos filhos de Judá. Deus está entregando o inimigo nas tuas mãos. Oh, tem alguém ali que entendeu? Se tem mais alguém, levante a mão para cima, abra a boca para poder dar glória a Deus. Tem alguém que fracassou, que olha para você e está dizendo: tomare que ela tenha sucesso, tomare que ele tenha sucesso. E eu profetizo esta tarde: só aqueles que estão ouvindo, entendendo a voz do Eterno, levante a mão para poder glorificar, porque hoje Adoni-Bezeque vai ter que cair. O diabo tenta descaracterizar a sua identidade. E a visão de Adoni-Bezeque de arrancar o polegar das mãos, olhe para mim, é para que ele não tenha mais sustento para poder segurar uma espada. Você está entendendo, oh, irmão? Olha para mim. Se Adoni-Bezeque arranca o polegar das mãos, é porque Adoni-Bezeque sabe que ele com a espada na mão se torna perigoso. Você está entendendo o porquê que o diabo luta tanto para poder lhe derrubar? É porque o diabo sabe que você é uma arma poderosa de pé. Sabe por que o diabo luta tanto para poder calar a sua voz? Porque o diabo sabe que você, com a boca aberta, é um furacão na mão do Todo-Poderoso. Só que Adoni-Bezeque
Adonibezeque não sabe o que? Olha para mim. Nos dias zodíacos, o Adonibezeque das nossas vidas quer tentar arrancar de nós o sustentar de carregar uma espada, não é? Mas nós não precisamos de polegares, aleluia, para segurar a espada. O salmista Davi disse assim, eu guardei a tua palavra no meu coração para poder não pecar contra ti. Eu não sei se você está entendendo, mas esta tarde é tarde de restituição. Se prepara para voltar a segurar a espada na mão. Oh, glória a Deus. Segunda coisa, Adonibezeque arranca os polegares do pé direito. Olha aqui para mim, para você entender. A intenção por detrás disso carregam duas vertentes. Quantas? A primeira é a condição de não se sustentar de pé, é arrancar o equilíbrio. E a pior coisa é um crente que vive uma vida desequilibrada. Está de pé hoje, amanhã não está. E às vezes esse desequilíbrio é na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira. A intenção de Adonibezeque é que você não se firme. Aí um dia desse, a irmã chegou para mim e disse, ei pastor, eu disse que foi. Estão tentando puxar o meu tapete. Eu disse, ô irmã, se teus pés estiverem firmados no tapete, claro que você vai cair. Mas se você fazer o que o salmista fez, o quê? Deus arrancou-me do charco de lodo, firmou os meus pés na rocha. Aí vão tentar puxar o tapete, mas não vão conseguir te derrubar. Olha aqui para mim, o teu sustento não está pautado naquilo que o homem pode te oferecer. O teu sustento está pautado naquilo que Deus determinou para você. É a rocha. Além de tirar o equilíbrio, Adonibezeque limita a velocidade daquele que o polegar foi arrancado. Eu preciso que você entenda isso. Olha para mim para você entender. O inimigo quer lhe dar lentidão. Já percebeu que você não é mais o mesmo de 5, 10 anos atrás? Quem olha para você hoje não consegue identificar aquele homem de oração, aquela mulher de oração, aquele homem de leitura, aquela mulher de leitura. Sabe qual é a visão de Adonibezeque? Ele torna lento para as coisas espirituais. Mas já percebeu que para as coisas materiais há uma velocidade tremenda? Olha aqui para mim, para você entender. Eu sei que tem muita gente que quer, mas você precisa entender, querer não é poder. É necessário se levantar. É necessário receber a palavra. E é necessário voltar a ter velocidade. Levante a sua mão direita para o céu, que eu vou liberar a profecia aqui na Juribicalamácia. Levante a mão para o céu. Deus está lhe sustentando esta tarde. E se prepare que esse sustento vai te dar velocidade. Eu posso profetizar, vai ter velocidade no teu ministério, vai ter velocidade na tua chamada, vai ter velocidade no teu casamento, haverá velocidade no propósito de Deus para a tua vida. Eu quero profetizar velocidade. Eu ainda creio naquele Deus que quando parava para falar comigo há tempos atrás dizia: eu vou te levantar, aleluia, e não vai demorar, porque eu tenho pressa
merecem te usar nesta terra. Deus está dizendo aqui para alguém: o que Ele está fazendo, Ele está fazendo com velocidade. Você pode levantar a mão para o céu, abrir essa sua boca e adorar a Jesus. Eles foram atrás de Adoni-Bezeque depois que fugiu. Olha aqui para mim, irmão, para você entender, por favor, para a gente dar glória. O fugir de Adoni-Bezeque não foi o suficiente. O texto diz assim, que quando Adoni-Bezeque foge, eles vão atrás, o aprisiona e corta os polegares dos pés e das mãos. Segura isso e não esquece nunca mais, por favor. Sabe o que é que os filhos de Simeão e os filhos de Judá com essa atitude está falando? Ei, olha para mim. Está dizendo isso aqui, Adoni-Bezeque, você só cortou polegares das mãos e pés de reis só até o último que você capturou. Porque além de agora ter os seus polegares cortados, você não corta mais os polegares. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui para alguém? Esse inimigo que hoje cai, ele nunca mais voltará. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu vou profetizar de novo para ver se você recebe. Sabe aquela inconstância? Hoje está bem, amanhã não está. Hoje está bem, amanhã não está. Deus está liberando profecia para alguém aqui hoje. O inimigo que te fazia inconstante, hoje está caindo para nunca mais se levantar. Se prepara para viver momentos de glória. Levante a mão direita para o céu, aponta para quem está perto de você e pergunta para ele: qual é o teu gigante esta tarde? Já colocou diante de Deus ele? Diga para ele, porque Deus está lhe prometendo hoje que esse gigante que vai cair nunca mais voltará a ser. Oh, glória a Deus. Se você crê, vamos dar 10 segundos de glória para quem merece. E cada glória que você dá é um gigante que cai. Abra a boca e saia. O diabo pensou que você nunca mais ia voltar para a guerra, mas é mentira. Olha você de novo na batalha. Deixa Deus te usar. Entra na guerra, entra na guerra, entra na guerra, entra. Ai, chorebacandaraia. Entra na guerra, entra na guerra, entra na guerra. O gigante que caiu nunca mais se levantou. O Adoni-Bezeque que morreu nunca mais voltou à vida. Deus está liberando plenitude de vitória para a vida de alguém. Oh, glória a Deus. E se você recebe isso, por gentileza, dá um pulo dessa cadeira e fica de pé comigo. Oh, glória a Deus. Estende a tua mão para o alto, por favor. Segure a sua mão lá em cima. Estenda essas duas mãos na direção de alguém que está próximo a você. Não toque, mas estenda. Olha dentro do olho dele. Olha dentro do olho dela. E diga para ele: eu estou te convidando, não para lutar uma guerra para ver se vence,
mas para lutar uma guerra que já está vencida.